Olá, você vai ver no jornal de hoje segurança pública e preço de coroas de flores na pauta da 21ª sessão da Câmara Municipal. Está insuportável a quantidade de pessoas que são assaltadas pela manhã, tarde à noite, não tem horário, né? Estão sendo assaltadas ali no Novo Osasco. Para minha felicidade, lá não existe mais coroas de R$500. Com visita de presidente Rajoy, Brasil e Espanha renovam laços comerciais. A Espanha é atualmente o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. Foram cerca de 64 bilhões de dólares em 2016. Tecnologia nuclear a serviço da arte. Conheça a técnica usada em restaurações. As peças foram submetidas à ação de raios gama, uma tecnologia empregada de forma pioneira na América Latina pelo Centro de Tecnologia de Radiações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo. E as dicas para microempreendedores individuais declararem o imposto de renda. Assim como qualquer pessoa física, o profissional que possui CNPJ de microempreendedor individual, o MEI, deve enviar sua declaração de imposto de renda se os seus rendimentos tributáveis ultrapassarem o valor de R$ 28.559,70. É agora no Câmara Notícias. A segurança também esteve na pauta dos vereadores na sessão que aconteceu aqui na Câmara na última quinta. Na tribuna, o vereador Toniolo falou sobre a violência no Novo Osasco e relatou o grande número de assaltos que tem ocorrido no bairro. Está insuportável a quantidade de pessoas que são assaltadas pela manhã, tarde à noite, não tem horário, né? Estão sendo assaltadas ali no Novo Osasco, sendo roubados seus celulares e outros bens da vítima. Então a gente está pedindo aqui, incessantemente aqui ao senhor prefeito, que envie um ofício aí ao comandante da Polícia Militar, para que intensifique rondas ali, se possível a pé, como tem sido feito em outras cidades, em outros bairros aí. A gente vê aqui na Bela Vista, no Antônio C. Costa, a gente vê vários policiais a pé. Isso daí ajuda muito mais do que uma viatura simplesmente passar por lá e ela se desloca para outro local e quer dizer, acaba acontecendo os problemas. Ou então voltar a Rocan, que era aquele sistema de moto, né, Rocan noturna, diurna ali, andando ali pela região ali, para inibir esse problema de roubo, principalmente com o pessoal de moto. Então, é muito triste a gente ver as pessoas e a gente acaba ficando impotente, né? A gente não poder ajudar a resolver essa situação. Então, essa questão da segurança ali na região está muito complicada. Então, eu volto aqui a insistir, já foi alvo de pedido aqui de vários colegas aqui, que falou, né, dessas questões aí, mas eu volto a falar, Avenida 27 de Janeiro, Rua Bento Vidal, Rua Washington Pedro Lancelotti, Rua Nossa Senhora das Graças, Rua Walter Boveri, todas essas ruas ali, elas estão com um problema muito sério de roubo de celular, roubo aos transeuntes ali, principalmente quem acorda cedo para ir para o ponto de ônibus. Há uma insegurança muito grande, né? E lá nós temos uma base da Guarda Municipal, a gente sabe das limitações que a Guarda Municipal tem, né, de poder fazer aí um trabalho mais efetivo. Mas, mesmo assim, eles têm colaborado, têm ajudado, feito um trabalho ali na região do comércio do Novo Osasco, principalmente na manhã e na tarde, no fechamento, o que inibiu um pouco essa questão com os comércios. Mas nós temos um problema sério com os munícipes. Então, Rua Bento Vidal, principalmente, e Walter Boveri, das 5 horas da manhã em diante, não tem horário, né? O pessoal fala, é de manhã. Não, é qualquer hora. Passa ali à tarde, passa à noite, o pessoal sai, vai para a escola ou vai para o trabalho, acaba sendo alvo dos meliantes que acaba levando aí o celular, levando os poucos pertences que a pessoa tem. O vereador pediu ainda, com urgência, um estudo para que haja uma extensão de linha de ônibus para facilitar o acesso à UPA do Jardim Conceição.
O vereador Alex da Academia engrossou o coro por mais segurança no município, cobrando um melhor aparelhamento da GCM e da Polícia Militar e sugerindo a adoção de bases comunitárias móveis. Eu tenho indicado para inúmeros locais da nossa cidade as bases comunitárias, que não seja a base fixa, porque eu entendo que a base fixa limita-se aquele guarda ou aquele polícia ficar parado ali só naquela região, mas que seja aquela base comunitária móvel, que ela possa estar migrando conforme migra o crime, que é o que nós temos visto muito. O crime ele tem migração. Às vezes ele está assaltando uma determinada região, quando intensifica a segurança, o policiamento naquela região, ele vai para outra. Por que não usar as nossas bases comunitárias móveis? Nós temos pontos específicos hoje, aqui que o vereador Toniolo apontou, aqui que outros vereadores já têm apontado inúmeras vezes. Porque no comércio ali, eu posso citar precisamente na Avenida Ayrton Senna, no vereador Toniolo, que é uma avenida de grande comércio, só que é uma periferia e a criminalidade ali está alta, não só furtando e roubando os celulares, mas assaltando os comerciantes. Por que não colocar uma base comunitária ali? Não precisa ser todos os dias, até porque não tem efetivo para tal ato. O vereador encerrou seu discurso questionando os serviços prestados pela Eletropaulo na cidade e como a falha na iluminação também contribui para a ação de criminosos. Retomando a questão do preço abusivo das coroas de flores vendidas para velórios no município, o vereador Pelé da Cândida falou sobre a visita que ele e a vereadora Lúcia da Saúde fizeram ao Shopping das Flores. Para minha felicidade, lá não existe mais coroas de R$500, mas não significa que elas não existiram. Ouçam bem minhas palavras para que elas sejam bem digeridas. Então, eu quero dizer o seguinte, então hoje, lá no cemitério do Bela Vista, há coroas de R$150 a R$600, mas havia sim um combinado entre alguns lá que eu não posso dizer quais são os nomes, né? Como diz aqui o doutor Renato, cartel, mas eu vou preferir dizer, doutor, vamos, assim, é para amenizar um pouco, né, para eles, né, ter a noção que o bom trabalho faz a eficiência. Então, foi combinado, eu estive lá e foi combinado. E se esse combinado não for cumprido, a gente estará trabalhando para que seja prosseguido outras medidas, feitas outras medidas necessárias. Então, por exemplo, a abordagem do cliente, ela não vai ser mais feita na rua, como era feita, né? Pegava o cliente pelo braço, só faltava levar para dentro do box. Não. Eles vão estar dentro do box e o cliente vai escolher aonde quer comprar. Então, isso aí foi um combinado. E eles aceitaram. Com o preço das coroas agora aparentemente solucionado, Pelé chamou atenção para outro problema, a situação do velório do Bela Vista. O parlamentar cobrou informações sobre o contrato da reforma que foi entregue em dezembro e relatou a situação das cadeiras no local. E hoje tem famílias lá que não tem cadeira para sentar, doutor Renato. E eu convido os vereadores para fazer essa visita lá, porque as cadeiras foram todas trocadas, todas novas. 60% delas, praticamente, se você ver, estão quebradas. Então, isso é um absurdo. 4 meses depois da entrega, isso não pode acontecer. Então, a gente tem que saber a empresa que fez, como fez, qual a garantia, quanto custou. E você entra hoje lá nas salas do velório, não tem lugar que não está tendo cadeira, está diminuindo. E está todas quebradas lá dentro. Então, a gente precisa rever essa reforma. Né? Não estou aqui falando de governo anterior, posterior, eu estou falando o contrato. Eu quero saber como foi feito, por que as cadeiras é de má qualidade. Então, vamos atrás da empresa que fez essa reforma aí, para que ela possa arcar com o prejuízo que nós munícipes estamos tendo. E no próximo bloco, Brasil e Espanha reforçam parceria comercial e fecham um acordo em diversas áreas. Os países também assinaram acordos para intercâmbio de diplomatas e cooperação em várias áreas, como pesquisa e desenvolvimento em infraestrutura de transportes. Consumidor brasileiro vê no atacarejo a saída para economizar na crise. Como levam em grande quantidade, eles conseguem economizar bastante. Uns R$200 em média por mês a gente economiza comparado aos outros mercados. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein?
tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher! Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O presidente Michel Temer recebeu nesta segunda-feira o presidente espanhol Mariano Rajoy. A Espanha é o segundo maior investidor no Brasil e o governo brasileiro quer ampliar essa relação comercial. Foi a primeira visita bilateral de um chefe de governo espanhol ao Brasil em 9 anos. Mariano Rajoy foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Os dois líderes tiveram reuniões de trabalho, inclusive com a participação de empresários. Brasil e Espanha são importantes parceiros de negócios e um dos objetivos da visita é ampliar essas relações. Não preciso dizer que a Espanha é um importantíssimo investidor do Brasil. Investe muito em setores variados. Ainda há pouco tivemos reunião com os grandes empresários espanhóis do setor de telecomunicações, energia, da tecnologia e finanças. Os dois países também assinaram acordos para intercâmbio de diplomatas e cooperação em várias áreas, como pesquisa e desenvolvimento em infraestrutura de transportes, no campo de recursos hídricos, o que inclui ações de revitalização da bacia do Rio São Francisco, além de projetos de energias renováveis e de convivência com a seca no semiárido. Michel Temer e Mariano Rajoy falaram ainda sobre as negociações do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O chefe do governo espanhol disse que fará de tudo para que ele se torne realidade o quanto antes. Já o presidente Temer afirmou que, com o acordo, as possibilidades entre os dois países se tornam ainda mais promissoras. Michel Temer também falou sobre as reformas que estão sendo implementadas no Brasil e disse que vê semelhanças com o que ocorreu no país europeu. O presidente Rajoy teve a oportunidade de me dizer e de dizer a todos das dificuldades naturais que ele enfrentou, de naturais observações, muitas vezes objeções e muitas vezes até protestos que se verificaram, mas que fizeram a Espanha renascer com uma força extraordinária, não só na sua economia, mas evidentemente no combate ao desemprego. A Espanha é atualmente o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. Foram cerca de 64 bilhões de dólares em 2016. O comércio entre Brasil e Espanha somou mais de 5 bilhões de dólares no ano passado. Mariano Rajoy disse que o potencial para as relações bilaterais é imenso. Felicitou o governo brasileiro pelas reformas que estão sendo promovidas e disse que a sustentabilidade das contas públicas é chave para o progresso. He felicitado al presidente Temer por las reformas que ha emprendido y le he transmitido mi convicción de que a medio plazo la seriedad en la gestión de los asuntos públicos siempre es recompensada. Os usuários do cartão Bom na Grande São Paulo terão descontos de até 30% na compra de remédios e produtos de higiene pessoal e perfumaria nas redes Drogaria São Paulo e Pacheco em todo o país. Para conseguir o desconto, bastará apresentar o cartão no caixa a partir do dia 2 de maio.
Para medicamentos tarjados, aqueles que precisam de receita médica, o desconto será de 30%. Para os que dispensam a receita, o abatimento será de 10%. Já os itens de higiene pessoal e perfumaria terão desconto de 5%. O brasileiro está comprando mais produtos no atacado, que costumam ser mais baratos. E essa mudança de hábito fez crescer o faturamento do setor atacadista mesmo durante a crise. Mercados que vendem no atacado e também no varejo. Eles já são conhecidos como atacarejo. É aqui que a Alessandra faz as compras para repor as mercadorias que ela vende na rua. No atacado, para aqui é melhor. O que você vende na rua? Bebida, lanche, sabe? Churrasco. Mas os atacarejos também têm atraído o consumidor final. O William e a Carol fazem compras para abastecer a casa. E como levam em grande quantidade, eles conseguem economizar bastante. Uns R$200 em média. Por mês a gente economiza comparado aos outros mercados. Esse tipo de negócio tem crescido e se transformado num importante espaço para as famílias afetadas pelo desemprego. Esse cenário do Brasil atualmente tem favorecido o atacarejo. Então a pessoa, o cliente, prefere vir na loja, comprar mais unidades e pagar menos. O atacarejo tem incomodado principalmente os hipermercados. O setor atacadista faturou mais de 250 bilhões de reais no ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. E apesar da crise econômica que impacta o país, o segmento cresceu 0,6% em 2016 em comparação a 2015. Pensando no médio e longo prazo, numa retomada de crescimento do país, onde o desemprego vai reduzir, com certeza a conveniência deve voltar a prevalecer. E aí, com certeza, esses modelos deverão repensar os seus formatos, mix de produto que oferecem e assim por diante. O Brasil é o país que mais mata por homofobia e transfobia, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Só neste ano, 44 pessoas foram vítimas do preconceito. No Rio de Janeiro, mais um crime é investigado. O da transexual Samile Guimarães, assassinada na semana passada. Violência psicológica, discriminação e violência física resultando em mortes. No Brasil, as pessoas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais sofrem diariamente diferentes tipos de violência. No Rio de Janeiro, 3 transexuais e travestis morreram neste ano. Um dos últimos casos aconteceu na quinta-feira. Samile Guimarães, de 22 anos, foi assassinada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A suspeita é que ela tenha sido vítima de transfobia. No Ceará, em fevereiro, Dandara dos Santos foi assassinada a tiros depois de ser espancada por um grupo no meio da rua. O relatório sobre violência homofóbica no Brasil, publicado em 2012, apontou quase 10 mil violações à população LGBT, envolvendo aproximadamente 5 mil vítimas. É uma média de 13 pessoas agredidas por dia. E esse número pode ser maior, porque muitas agressões não são notificadas. As denúncias de violência contra a população LGBT podem ser feitas pelo Disque 100. Com essa denúncia que nós conseguimos realmente continuar a nossa luta, né? Continuar brigando para que acabe-se de uma vez com o preconceito. Não digo só na questão do preconceito LGBT, mas em toda e qualquer forma, é importante que seja denunciado, né? E não fique calado, porque quando nós nos calamos, nós estamos consentindo que isso aconteça mais vezes. Para este especialista, falta uma legislação específica. Por um lado, propor uma legislação específica para crimes de ódio contra pessoas relacionadas à diversidade sexual, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexuais. Mas, por outro lado, políticas públicas de educação específicas para conscientização acerca dessas possibilidades. Seriam formas que a gente poderia diminuir esses números. E veja em instantes, microempreendedor individual. Veja como fazer a declaração do imposto de renda. Com relação às rendas no MEI, o contribuinte ele tem que verificar, ele tem que observar que normalmente essa renda ela é isenta, então ele vai informar aquele rendimento que ele recebe da sua pessoa jurídica na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. E o uso da tecnologia nuclear na restauração de obras de arte.
quadros, livros e esculturas podem ser desinfectados sem o uso de produtos químicos e de uma só vez, e não por etapas, como é feito tradicionalmente. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Entre os contribuintes que são obrigados a declarar o imposto de renda estão os microempreendedores individuais, que são aqueles que trabalham como autônomos, mas possuem cadastro como pessoa jurídica. Esses contribuintes devem ficar atentos para regras que são específicas. Assim como qualquer pessoa física, o profissional que possui CNPJ de microempreendedor individual, o MEI, deve enviar sua declaração de imposto de renda se os seus rendimentos tributáveis ultrapassarem o valor de R$ 28.559,70. O lucro obtido como MEI não conta como rendimento tributável. O contribuinte que possui uma MEI, microempreendedor individual, ele tem que atentar que são duas pessoas distintas. Uma é a pessoa jurídica e a outra é a pessoa física. Com relação às rendas do MEI, o contribuinte ele tem que verificar, ele tem que observar que normalmente essa renda ela é isenta, então ele vai informar aquele rendimento que ele recebe da sua pessoa jurídica na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Tá? E vai informar na ficha bens e direitos a empresa, o MEI. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade explica na prática o cálculo de rendimentos que deve ser declarado. Vamos supor que a pessoa tenha comprado 50 mil reais e vendido 60 mil. Né? Então a diferença, 60 menos 50, ele faturou o quê? De lucro, 10 mil reais. Então esse valor é que deve ser colocado à disposição da Receita lá na cédula correspondente da declaração de imposto de renda. Mesmo declarando o imposto de renda, o MEI é obrigado a apresentar a declaração anual do Simples Nacional até 31 de maio. As informações são enviadas através do portal do empreendedor, mas o microempreendedor pode contar com a ajuda do SEBRAE para o envio da declaração. Ao se dirigir ao SEBRAE, o microempreendedor individual tem que trazer consigo o certificado de microempreendedor e o faturamento bruto do ano anterior. Como nós vamos fazer a declaração de 2016, ele tem que trazer relacionado para a gente quanto foi que a empresa faturou no ano de 2016. Se o contribuinte não fez a declaração nos anos anteriores, essa é também a oportunidade de prestar contas ao fisco. Nós chamamos a atenção que para fazer a declaração de 2016, ele tem que ter feito as declarações dos anos anteriores. Caso ele não tenha feito, a gente chama atenção para que ele já traga ao SEBRAE também o valor do faturamento desses anos anteriores.
E uma tecnologia pioneira na América Latina está dando mais agilidade ao trabalho de restauração de obras de grandes artistas brasileiros. Veja na reportagem de José Luiz Filho. Obras de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, Alfredo Volpi, Mário Zanini. Nossa história poderia ser sobre o acervo de um museu, uma galeria. Mas além de serem quadros de grandes modernistas brasileiros, estas peças têm em comum a forma como foram restauradas, com o uso de tecnologia nuclear. As peças foram submetidas à ação de raios gama, uma tecnologia empregada de forma pioneira na América Latina pelo Centro de Tecnologia de Radiações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo. Um trabalho que no início causou desconfiança e medo entre restauradores e a comunidade artística. O medo, né, da radiação, que o quadro, a obra saísse radioativo ou que tivesse algum dano do efeito de radiação. Hoje nós praticamente atendemos quase todos os museus, né, para esse trabalho de preservação de obras de arte desses museus. Os estudos para o uso do irradiador no tratamento de obras de arte infestadas por fungos e insetos, como cupins, começaram em 2004, mas só a partir de 2010 o equipamento montado com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações passou a ser utilizado em maior escala. Trabalhamos com mais de 20 museus e instituições de preservação do Estado, pelo menos, e conseguimos ajudar para que tenham trabalho seguro e que consigam evitar os problemas ou as consequências de contaminantes biológicos como o fungo. Este é o único irradiador de raios gama utilizado para o tratamento de obras de arte e documentos históricos na América Latina e um dos 6 em operação no mundo. A grande vantagem dessa técnica é dar mais agilidade ao trabalho dos restauradores, já que quadros, livros e esculturas podem ser desinfectados sem o uso de produtos químicos e de uma só vez, e não por etapas, como é feito tradicionalmente. As peças são colocadas inteiras dentro do irradiador. No caso de documentos, nem precisa serem tirados das caixas. Apesar da complexidade do sistema, o processo é simples. Brilhando no fundo de um tanque de água com 7 metros de profundidade, sob o irradiador, estão 56 varetas de aço especial carregadas com pastilhas de cobalto 60, o elemento radioativo que emite os raios gama. Quando a câmara é fechada, com uma porta de 120 toneladas de aço, concreto e chumbo que isola a radiação, as peças são expostas aos raios gama e os elementos nocivos, como fungos, larvas e insetos, acabam mortos. Em 7 anos, mais de 20 mil peças foram desinfectadas aqui. A radiação interage com todas as regiões do material e da mesma forma e de maneira homogênea. Quando ele é tratado, o material não precisa de quarentena, não fica radioativo e o restaurador, o conservador, pode manusear o material livremente e com segurança. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP recebe e treina técnicos e pesquisadores de vários países. Museus e instituições públicas podem ter obras tratadas gratuitamente. Nós fazemos um trabalho de cooperação, então nós solicitamos que eles divulguem essa tecnologia, né? E ao mesmo tempo eles têm a vantagem de ter o material livre de infestação, preservado, né? É a tecnologia atômica a serviço da preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Nesta terça-feira, o ar seco vai cobrir todo o estado de São Paulo. O sol brilha forte e a temperatura fica mais elevada em relação aos últimos dias. A sensação será de calor à tarde. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e a máxima chega aos 28. Em Mogi das Cruzes, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. Fique agora com a nossa programação.